Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso seminário, aos nossos seminários avançados em Mindfulness. Eu sou Marcelo Demaso, coordeno esses seminários, vou estar aqui com vocês hoje nessa primeira apresentação. Esses seminários, eles fazem parte de uma disciplina da pós-graduação do Programa de Saúde Coletiva da Unifesp, e algumas pessoas aqui estão matriculadas como estudantes, né, e obterão os créditos. A essas pessoas, depois eu vou explicar um pouco mais, né, como é que vai funcionar, mas eu peço sempre que estiverem presentes, que coloquem no chat o primeiro e o último nome, como lista de presença, só quem está matriculado na disciplina. E é também uma atividade de extensão que a gente faz pelo Centro Mente Aberta. Então, além de ser uma disciplina da pós-graduação, nós abrimos para todas as pessoas que quiserem acompanhar, né, dos vários lugares aí do Brasil, do mundo, também com uma atividade de disseminação científica sobre mindfulness. Aqui nessa atividade, nós trazemos uma roupagem, uma linguagem mais científica. A gente vai ter uma série de temas também que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou compartilhar minha tela para vocês. Então, a gente está começando, né, essa disciplina da pós-graduação, essa atividade de extensão, que a gente chama de seminários avançados em Mindfulness. E hoje o nosso tema vai ser Mindfulness e promoção da saúde, como uma aula introdutória, trazendo alguns aspectos conceituais de Mindfulness, e esse link com a promoção da saúde, que é a nossa principal linha de pesquisa no nosso centro. Então, eu falo em nome do Mente Aberta, que é o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde. Ele está alocado dentro do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E também, né, como eu disse, a gente está numa disciplina da pós-graduação em saúde coletiva, que também é alocado no mesmo departamento. E aqui estão os meus contatos e também o contato do nosso grupo de pesquisa, o site dentro da Unifesp, que seria mindfulness.unifesp.br. Depois vocês poderiam acessar, e quem ainda não acessou, explorar, né, as informações que estão ali, também sempre que quiserem entrar em contato conosco. E o nosso centro existe já há mais de 10 anos, ano passado a gente comemorou 10 anos de existência, e é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, e também um centro de extensão, né, e alocado dentro da Universidade Federal de São Paulo, onde a gente faz uma série de atividades científicas, de disseminação, né, de conhecimento como essa, atividades de pesquisa e pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, atividades também relacionadas à formação de instrutores, né, certificação de instrutores formados, no sentido de implementar e disseminar mindfulness no Brasil, e uma série de atividades também voltadas à comunidade, como esses seminários que são abertos. Também a gente tem uma atividade prática todo primeiro domingo do mês, que a gente chama Mindfulness no Parque, que hoje em dia também está online pelo Zoom. Então, nesse site vocês vão poder explorar as nossas várias atividades abertas, também o link para o nosso instituto de treinamentos, que é o Mindfulness Brasil, e as nossas redes sociais também. Então, fiquem à vontade depois, não agora, né? Depois, para explorarem. E durante a minha apresentação, se vocês também tiverem perguntas e já quiserem deixar no chat, mas como eu disse, depois vai haver um momento para as perguntas, para as considerações de vocês. Aqui uma visão geral, né, de como vai funcionar a disciplina e os seminários desse semestre. Antigamente a gente fazia a disciplina anual, agora ela está semestral, por características da própria Unifesp, mas é como se fosse uma disciplina só. São seminários, né, que ocorrem uma vez por mês, em geral, e vão ocorrer ao longo do ano. Mas para quem se matriculou na disciplina, então ela chama Seminários Avançados em Mindfulness Parte 1, e essas são as atividades para esse semestre. Então, hoje seria essa introdução, Mindfulness e Promoção da Saúde. No dia 10 de abril, a gente terá 2 seminários, Mindfulness para Ansiedade e Depressão, com a professora Karen Ciputo, e Mindful Eating, Mindfulness para Transtornos Alimentares, com a professora Érica Porto.
No dia 22 de maio, a gente vai ter mais 2 seminários, Mindfulness e Uso Abusivo de Substâncias, com a professora Maíra Machado, e Mecanismos de Ação de Mindfulness, com a professora Vânia de Almeida. No dia 5 de junho, teremos mais 2 seminários, Mindfulness para policiais e militares, com o professor Marcelo Trômica, e Mindfulness para escolas, educadores e estudantes, com o professor Alex Teres. Nesse momento, para quem está matriculado na disciplina, eu vou orientar sobre a avaliação final. Então, para quem está matriculado, tem uma avaliação para poder consolidar os créditos e aí uma participação mínima de 75% nesses seminários. Como eu disse, né, a lista de presença vai ser pelo chat, então quem está matriculado, deixe aí no chat o primeiro e o último nome, e também depois a avaliação final no dia 5 de junho. Então, esse é o nosso cronograma geral. Também para quem está matriculado, isso está divulgado pelo e-mail, e para quem está como ouvinte, isso está divulgado nas nossas redes sociais e nos nossos sites. Então, começando efetivamente a nossa atividade de hoje, eu vou começar falando sobre o conceito de promoção da saúde. É um conceito que a gente usa muitas vezes, mas como, né, como algo relacionado à saúde, mas nem sempre entendemos em profundidade qual é o conceito que está por trás, né? Muitas vezes, quando a gente fala promoção da saúde, se entende como algo no nível de orientações, né? Informações em saúde, mas esse conceito tem mudado nas últimas décadas, em especial nos últimos 40, 50 anos, e a gente tem como referência o conceito da Organização Mundial da Saúde, que foi prescrito na Carta de Ottawa, no Canadá, em 1986, que define a promoção de saúde como um processo de capacitação para se atuar na melhoria da própria saúde, da própria qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação e autonomia no controle desse processo. Então, é um conceito muito maior, muito mais amplo do que simplesmente informações em saúde. Seria a gente poder, a partir de informações e outras atividades, em nível de compreensão do processo de saúde, do processo de adoecimento, ter uma maior participação enquanto indivíduos, enquanto comunidade, nesse processo, né? Então, termos mais autonomia, criarmos autonomia para que os indivíduos e a sociedade tenham mais controle, tenham uma maior participação no processo de saúde e adoecimento. Logicamente que isso, né, não prescinde do sistema de saúde, dos outros sistemas, né, de segurança social, mas prescrevem-se, então, atividades que possam dar mais autonomia às pessoas e maior participação nesse processo. Então, é nesse conceito que a gente tem trabalhado, Mindfulness em especial. Ele é um conceito, então, que a gente traduz, né, de forma genérica como qualidade de vida. Então, saúde como qualidade de vida. Isso não está apenas relacionado à assistência em saúde, né, atenção em saúde, mas as várias áreas da vida, como nutrição, renda, organização da sociedade, segurança, cultura, meio ambiente, educação, trabalho, etc. Então, todos esses setores, né, estão envolvidos no que a gente chama de qualidade de vida e promoção da saúde. Por isso, as ações de promoção de saúde, da saúde, vão além da saúde, né? Elas estão relacionadas a todos os outros setores, como, por exemplo, que a gente tenha ambientes saudáveis, cidades saudáveis, bairros saudáveis, que promovam também a saúde. Então, é um conceito muito mais amplo do que o próprio conceito de saúde. Dentro da dimensão saúde, a gente trabalha com algumas dimensões também. Então, a dimensão da saúde física, a saúde social, a saúde das conexões sociais, a saúde emocional, a saúde mental, que estão relacionadas, a saúde espiritual, né, não só relacionada à religião, espiritualidade, mas também ao propósito de vida, aos valores de vida, e a saúde do ambiente de trabalho profissional, que muitos de nós passamos mais tempo até, né, no ambiente de trabalho do que no ambiente familiar. E também nessa própria Carta de Ottawa, ela preconiza, dentro desses conceitos todos, cinco campos de ação, para que a gente possa promover a saúde né, de maneira intersetorial, dessa maneira mais ampla. Seria
elaborando e implementando políticas públicas saudáveis, como, por exemplo, o que a gente tem dentro do SUS, né, que é um sistema de saúde universal e de financiamento público, que promove também a saúde, além de promover tratamentos, logicamente que com todas as questões, os desafios, mas tem como política uma articulação, né, com o conceito de promoção da saúde. Como eu citei, né, criando ambientes que sejam favoráveis à saúde, bairros, cidades, países, né, por exemplo, criando espaços onde as pessoas possam fazer atividade física, ou possam ter mais qualidade de vida, ou aprimorar o seu estilo de vida. A questão das ações, né, da sociedade, das comunidades, de grupos organizados, também no sentido de se organizarem e promoverem a saúde. O desenvolvimento de habilidades pessoais que promovam mais autonomia, maior controle, né, senso de controle sobre a própria saúde. E dentro das políticas, né, públicas, logicamente, a reorientação do sistema de saúde também para que ele foque não só no tratamento das doenças, mas também nesses aspectos de promoção da saúde e intersetoriais. Quando a gente fala de mindfulness, muitas vezes a gente está falando mais aqui desse nível 4, que seria o desenvolvimento de habilidades, de recursos pessoais, né, de capacidades que nos deem mais autonomia, um maior controle sobre a nossa própria saúde. Dentro disso, né, existem outros conceitos que a gente tem trabalhado também modernamente, né, em especial nessa questão do desenvolvimento de habilidades pessoais. É um conceito que está sendo bastante relacionado a isso, em especial dentro do contexto da longevidade ou do envelhecimento saudável, seria o desenvolvimento de capacidade intrínseca, né, que seria a gente ter, né, capacidades físicas e mentais em determinado momento, né, de nossa vida que vão no sentido, né, que nos ajudem no sentido de ter mais autonomia, mais participação na saúde. Tem uma série de conceitos relacionados, eu não vou estender sobre isso, mas a Organização Mundial da Saúde tem usado esse construto, esse conceito de capacidade intrínseca, recursos físicos e mentais, psicológicos, que a gente possui em determinado momento, que nos ajudam, né, no sentido de termos autonomia e controle sobre a nossa própria saúde. Outro conceito, né, que em especial a gente tem desenvolvido e se aprofundado, é o conceito de self-care, ou autocuidado. Esse é um conceito também que os sistemas de saúde têm usado, têm se aprimorado, têm desenvolvido. Eu, nesse ano, por exemplo, eu vou fazer um novo pós-doutorado lá na Austrália, focado nesse conceito, né, porque a Austrália é um país que está desenvolvendo isso como política pública, né, dentro dessa diretriz, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, né, uma diretriz política para a implementação dessas ações, e partindo também de conceitos da Organização Mundial da Saúde, define autocuidado como o papel dos indivíduos na prevenção da doença, no manejo, né, da própria saúde, participando mais ativamente dentro do próprio sistema de saúde. Então, a gente usa também essa palavra autocuidado, muitas vezes sem conhecer os conceitos que estão por trás, mas os vários institutos de saúde, as políticas públicas têm usado esse conceito de maneira mais estruturada, como uma parte do sistema de saúde, né, que seria o papel, nesse caso, dos indivíduos, né, além do papel do sistema de saúde, o papel dos indivíduos, né, em terem mais autonomia, mais participação na prevenção das doenças, no manejo da própria saúde, participando ativamente do seu cuidado. Então, aqui também tem um conceito relacionado à promoção da saúde que cabe muito bem, que é o que a gente está desenvolvendo, se aprofundando, no sentido de mindfulness, ou nas habilidades que a gente desenvolve a partir de mindfulness, que nos levam a uma maior autonomia, um maior autocuidado em saúde, né? Esse conceito de autocuidado tem várias nuances, né, dentro desse conceito mais estruturado, que passa pelo automanejo, então, eu poder, né, ter maior autonomia no próprio manejo se eu tomar medicamentos, entender o meu tratamento, entender a evolução do meu tratamento. Por exemplo, muitos sistemas de saúde têm investido, né, nas próprios indivíduos com diabetes conseguirem controlar, né, os seus níveis de insulina.
como exemplo, né? Então, eu poder ter habilidades e conhecimentos para participar do meu próprio tratamento, do meu próprio acompanhamento, monitoramento de sintomas também, para que eu entenda quando esses sintomas podem ser um sinal de alerta. Em especial, né, o automanejo, no sentido de ter mais consciência de si mesmo, do seu próprio estilo de vida, para que a gente seja mais autoeficaz na melhora do nosso estilo de vida. Então, são vários nuances do autocuidado, desse conceito de self-care, e que também tem uma relação, como a gente vai ver, com as habilidades que a gente desenvolve a partir do treinamento de mindfulness. Então, já são várias evidências nesse sentido que esse conceito de autocuidado, né, dentro da promoção da saúde, aumenta o acesso ao sistema de saúde, diminui as desigualdades, aumenta a qualidade do serviço, melhora, né, as condições humanas em geral e são custo-efetivas. Isso, em especial, tem aparecido, né, nessa nossa situação epidemiológica atual, onde existe uma maior preponderância, né, uma maior prevalência das doenças crônicas. Então, né, décadas atrás, quando o sistema estava mais focado nas doenças agudas, em especial nas doenças infecciosas, logicamente que o tratamento, a administração de medicamentos é muito importante, continua sendo. Mas quando a gente tem, né, uma situação epidemiológica onde as doenças ou as condições crônicas são muito prevalentes, só o tratamento farmacológico ele é insuficiente. Isso está bastante claro, né? E muitas vezes ele é apenas sintomático. Então, no novo modelo, né, de atenção em saúde, em especial voltado às condições crônicas, o autocuidado apoiado, né, que seria o self-care com o apoio dos profissionais de saúde, ele é muito importante. Então, ele faz parte, né, do sistema de saúde, além de tudo, né, da parte dos profissionais de saúde. Então, isso é um tema que sempre foi importante, cada vez está sendo mais valorizado, e agora tem se sistematizado mais isso, investido, mas isso o sistema de saúde tem investido nesse aspecto como parte do sistema de saúde, né? Não só a parte dos profissionais, mas também o papel dos indivíduos tendo mais autonomia nesse processo. E muitas vezes, né, muitas vezes não, com certeza, a maior parte do tempo das pessoas que têm doenças crônicas, condições crônicas, elas passam, né, nesse campo do autocuidado, ou seja, do automanejo, com o apoio dos profissionais, né? E uma boa, grande parte do cuidado é feito a partir dessa perspectiva. Então, por isso que os sistemas de saúde têm investido nisso. E nesse contexto, né, dentro dessas atividades, dessas ações que promovem o autocuidado, que a gente tem estudado mindfulness. E, logicamente, quanto mais a gente possa promover saúde, quanto mais as pessoas têm autonomia, autoeficácia, mais participação, né, nos fatores de risco à saúde, mais a gente joga a curva de saúde, né, a curva de pessoas saudáveis para o nível do baixo risco. Quanto menos atividades a gente tem sobre isso, quanto menos autonomia as pessoas tiverem, mais elas estão no alto risco e mais próximos de casos de doença ou enfermidade. Então, no nível populacional, essas ações também são muito importantes, porque jogam a curva de risco para o baixo risco. E aí, né, mindfulness tem tratos, eu vou dar um exemplo aqui, né, uma das nuances de mindfulness seria a redução, né, da sensação de solidão, de não pertencimento, então, a melhora das conexões sociais, e isso é um fator, né, a solidão, a percepção de não pertencimento, hoje em dia é considerado um fator de risco para a saúde, da mesma importância, ou com o mesmo impacto, por exemplo, do tabagismo. Então, só para, né, exemplificar um dos aspectos que mindfulness pode estar relacionado, né, em relação ao autocuidado, à promoção da saúde, que seria a sensação de conexão, de não solidão ou de pertencimento, né? Então, por isso que mindfulness também, né, e outras práticas, né, que levem à promoção da saúde e ao autocuidado, têm sido cada vez mais valorizadas. Então, falando especificamente de mindfulness, a gente tem, eu vou dar né, uma introdução mais geral sobre o tema, trazendo alguns conceitos, porque muitos de vocês ainda estão se familiarizando, né, com o tema. Então, a gente tem uma conexão de mindfulness com as práticas integrativas, ou com a medicina integrativa, a saúde integrativa. Isso devido à sua conexão com a meditação, depois eu vou explorar mais isso, né? Então, a gente acha
muito mindfulness relacionado às práticas integrativas, e lembrando que no Brasil a gente tem uma política pública de implementação de práticas integrativas dentro do sistema público do SUS, né? Uma política que ainda não tem o financiamento, né, que poderia ter em termos de implementação, mas que permite a qualquer município investir, né, no tema das práticas integrativas, dentro, em especial dentro desse contexto da promoção da saúde, do autocuidado apoiado. Então, a gente acha mindfulness nesse contexto. E a gente acha mindfulness também nos vários contextos do que a gente chama de mainstream, né, da saúde mais convencional. Pegando aqui o exemplo da medicina, esse é um livro de atualização, né, médico, bastante conhecido, que é o Current. Ele tem edições anuais, bianuais, e já há alguns anos se cita as intervenções, os treinamentos em mindfulness como uma terapia complementar em geral, associada à saúde mental, como uma terapia complementar nos transtornos mentais, como algo não no nível da medicina integrativa, mas de algo que seja um tratamento baseado em evidência. Então, é uma outra maneira que a gente vê também os treinamentos em mindfulness. São opções terapêuticas, como eu vou mostrar, baseadas em evidência científica, que podem ajudar em algumas condições especiais. Então, a gente tem usado para começar a compreender melhor o que seria mindfulness, essa palavra treinamento, tem aí uma analogia com a atividade física muito forte, né? Para a gente desenvolver as habilidades que vêm do do desenvolvimento da atenção plena, ou de mindfulness, se exige um treinamento, assim como atividade física. Esse treinamento, como a gente vai ver, tem sido relacionado ao gerenciamento do estresse, o que a gente chama de estresse disfuncional, né, no nosso dia a dia, o estresse que atrapalha. E, com certeza, né, se a gente consegue ter um melhor controle da nossa atenção, um melhor gerenciamento do estresse, a gente tem mais qualidade de vida. Então, uma primeira maneira, né, mais genérica de entender mindfulness seria como um treinamento da atenção. A gente brinca, né, que é o treinamento do músculo da atenção, mas como eu falei, né, tem uma analogia com a atividade física. A gente observa, por meio dos estudos, que quanto mais a gente treina, em especial com regularidade, mais a gente desenvolve essas habilidades que eu vou desenvolver um pouco mais aqui no nosso seminário. E, logicamente, se eu gerencio melhor o estresse, tenho mais qualidade de vida, isso vai no sentido da promoção da saúde, do autocuidado, como eu já apresentei. Maior capacidade intrínseca, mais recursos físicos e psicológicos, né? E mais autocuidado. E, como eu já comentei, a gente tem uma conexão desse treinamento da atenção com a meditação. E muitas vezes, né, as pessoas até confundem mindfulness com meditação, mas lembrar que meditação é uma palavra também bastante genérica, bastante ampla. Ela é um termo guarda-chuva, né, um termo polissêmico, que inclui, assim como o termo esporte, né, quando a gente fala vou praticar esporte ou praticar esportes, a gente tem que definir qual é a modalidade, qual é o tipo de esporte, na meditação também. Então, a palavra meditação é bastante ampla, inclui uma série de técnicas, uma série de práticas, que tem várias, cada uma tem a sua função, né, várias intenções, que a gente também encontra em diferentes contextos, muito mais antigo, né, o contexto da religião, da espiritualidade, e esse contexto científico, ele é mais contemporâneo. Mas lembrar, então, que a meditação as meditações, né, podem ser técnicas que têm diferentes funções, e dentro do campo de mindfulness, a gente usa algumas dessas técnicas. Então, algumas técnicas meditativas, usadas de maneira laica, de maneira científica, de maneira simples, são usadas para o treinamento da atenção plena. Então, a meditação, né, algumas dessas técnicas, elas entram nesse aspecto técnico de treinamento dentro de mindfulness. Nem toda técnica é científica, ela pode ser consolidada pelo uso, né? Mas no caso de mindfulness, a gente tem também as evidências, né? Então, usando algumas técnicas meditativas para o treinamento da atenção, dentro em especial de protocolos de treinamento, como eu vou desenvolver com vocês, e aí muitos estudos, né, clínicos, neurocientíficos, provando o impacto, né, o benefício dessas práticas, desses treinamentos para a saúde, não só na saúde, também na área da educação, das corporações, e com algumas, né, especificidades que a gente vai comentar hoje. Então, a gente pode ver mindfulness desde vários aspectos.
Um dos aspectos seria o estado mental ou psicológico de mindfulness. Então, a capacidade que a gente tem de acessar esse estado de maior atenção plena. E a gente sabe pelas pesquisas que isso é um estado que a gente tem uma tendência grande a perder durante o dia a dia. Algumas pesquisas mostrando que aproximadamente metade do tempo a gente tende à divagação mental, por meio de pensamentos, por meio de histórias mentais, diálogo, né, mental. Então, muito provavelmente, nesse período que eu estou aqui falando para vocês, né, a mente de vocês já foi para outro lugar, com certeza. Né? Então, já houve pensamentos, imagens, análises, a avaliação, e vocês perderam aqui o foco, né, a conexão, a atenção, aqui nas minhas palavras, nos conceitos que eu estou trazendo. Isso é natural da mente, né? Então, o estado de mindfulness seria um estado natural da mente, mas que muitas vezes a gente perde, né, ao longo do dia para as divagações mentais. Então, um dos aspectos de mindfulness seria esse estado mental de maior atenção e também relacionado a algumas atitudes específicas, que a gente traduz como mente de principiante, que seria, além de estar atento, a gente estar curioso, aberto, né? Saindo um pouco das pré-avaliações, dos pré-juízos de valor para aquilo que a gente está entrando em contato. Então, outro aspecto bastante comum da nossa mente é interpretar, avaliar, né? Gosto, não gosto, neutro. Então, no estado de mindfulness, a gente tenta sair um pouco dessa posição, né? E simplesmente tentar olhar aquela realidade como ela é, tentando sair dos pré-julgamentos. Então, tem um aspecto de atenção e um aspecto também atitudinal. Mas, de qualquer maneira, esse estado de atenção plena, ou esse estado de maior atenção, de maior curiosidade, todos nós temos, não é algo que vai vir de fora para dentro, já é um recurso que nós temos, mas que a gente pode perder com facilidade. E as pesquisas nos mostram, né, que assim como existem outros traços psicológicos, a capacidade de usar mindfulness no dia a dia também é um traço. Ele é um traço, né, que pode ser desenvolvido, apesar de ser um traço estável, né, de personalidade, ele tem muito espaço de desenvolvimento. As pesquisas mostram que aproximadamente 30% da capacidade da gente estar mais nesse estado de atenção plena no nosso dia a dia tem uma influência genética, então aproximadamente 30% tem influência genética, mas 70% depende das nossas experiências de vida e de treinamentos. Então existe um espaço bastante grande para que a gente possa treinar e se aprimorar no uso desse estado mental de atenção plena. E não só o fato, né, de estar mais atento, mas curioso. Todas as habilidades que são correlatas, que a gente desenvolve ao mesmo tempo. Então, a capacidade de observar a si mesmo, né, de reconhecer melhor pensamentos, as emoções, depois eu também vou explorar um pouco mais sobre isso. A capacidade de, ao reconhecer as emoções, regular melhor as emoções, né, fazer uma melhor gestão das emoções. Então, em especial frente a emoções difíceis, poder reconhecer, poder tomar uma decisão sobre a minha ação, o meu comportamento e efetivamente ter um comportamento mais funcional, então que a gente chama de regulação emocional. Então são todas habilidades, né, recursos, pegando aquele conceito, capacidades intrínsecas que a gente pode desenvolver por meio do treinamento desse estado mental. E aí vem, então, as práticas ou técnicas, né? Existe uma série de exercícios, de técnicas, não só derivados da meditação, de algumas técnicas meditativas, mas uma série de exercícios que nos ajudam a acessar esse estado mental ou psicológico, de estar mais atento, mais curioso. E a gente parte do pressuposto de que se a gente fizer isso com regularidade, assim como atividade física, a gente desenvolve essa capacidade, desenvolve esse traço psicológico. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica regularmente, mais a gente tem a capacidade de usar esse estado no nosso dia a dia, essas habilidades relacionadas, e a partir daí a gente pode ter os benefícios, mais qualidade de vida, né? Mais saúde. E mais contemporaneamente, né, nos últimos 40 anos, começam a aparecer os treinamentos estruturados, laicos, científicos, seculares, descolados, né, das tradições contemplativas, religiosas, espirituais. Então, são programas de treinamento laicos, científicos, que apareceram aí há aproximadamente 40 anos, que organizam essas práticas, né, fazem no formato de um curso, que em geral dura 8 semanas ou 8 sessões,
E esses cursos servem, então, para a gente aprender essas práticas de mindfulness, esses exercícios, e, a partir da prática regular, a gente possa desenvolver essa capacidade de usar mindfulness no dia a dia. Esses programas de treinamento nasceram na área da saúde, mas também depois agora, né, estão em várias áreas da sociedade, inclusive isso será temas, né, mais aprofundados, serão temas dos nossos seminários, mas hoje em dia a gente encontra esses treinamentos na saúde, na educação, nas organizações, no mundo corporativo, etc. Então, a gente tem aqui um processo, né, um meio pelo qual, que seriam as práticas, os exercícios, os programas de treinamento, a gente acessa esse estado mental e desde que a gente faça com regularidade, a gente consegue treinar essa capacidade de usar no nosso dia a dia. Esse estado mental, vocês vão achar muitas vezes também outra palavra em inglês relacionado a ele, que seria awareness, com a capacidade de estar mais consciente, consciente de si mesmo, consciente dos meus vários contextos de vida. Então, a palavra awareness é uma palavra até melhor para definir mindfulness. A gente pode traduzir como consciência, consciência metacognitiva. E a capacidade de usar mindfulness no dia a dia, a gente vai encontrar como dispositional mindfulness, ou mindfulness que está disponível, né, como um traço psicológico no nosso dia a dia. Então, são outras palavrinhas que a gente vai encontrar relacionadas a mindfulness. Então, esse estado de maior consciência, de maior atenção, de maior curiosidade, a gente pode usar no nível pessoal, então, no nível de autopercepção, de autoconsciência dos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, né? Isso nos ajudando a enfrentar, né, o dia a dia, a entender o que os fatores de estresse de cada um provocam, né, no nível dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos, e também na perspectiva relacional, né, como isso está relacionado às nossas conexões interpessoais, né, que também é algo muito comum no nosso dia a dia e pode ser uma fonte de estresse, e também os vários contextos, né, os contextos de vida, de família, de trabalho. Então, aquilo que a gente treina, desenvolve, né, esse maior estado de consciência, de awareness, a gente vai usar nas várias perspectivas. Na perspectiva pessoal, na perspectiva relacional, e na perspectiva dos contextos. E a gente sabe que esse conceito, né, de mindfulness, de awareness, outros conceitos relacionados, eles são muito antigos, né? Como eu falei, até a conexão com algumas técnicas meditativas, que a gente localiza mais no budismo ou no hinduísmo, mas que nas várias tradições humanas a gente encontra, né? Pegando o exemplo aqui dos filósofos gregos antigos, os estoicos, eles já falavam de coisas parecidas com mindfulness, não usando exatamente essa palavra, mas, por exemplo, prosoque, que seria a atenção a si mesmo, né? A possibilidade de estar presente a cada instante. Então, conceitos similares a mindfulness, técnicas, práticas, eles já são parte da natureza humana, das várias tradições contemplativas, filosóficas. O que a gente está fazendo hoje em dia, né, em especial nos últimos 40 anos, né, trazendo uma nova linguagem, uma linguagem mais contemporânea, vinculado também à ciência, dentro de programas de treinamento, para que isso seja mais acessível às pessoas, né, independente de religião, espiritualidade. Esse conceito, né, dos treinamentos laicos científicos, a gente localiza, então, na figura do Jon Kabat-Zinn. Muitos de vocês, né, acho que quando procuraram essa disciplina, esses seminários, foram quem ainda não conhecia, né, tentar conhecer um pouco mais. Em geral, a gente vai encontrar, então, o Jon Kabat-Zinn como referência. O Jon Kabat-Zinn, ele é um biólogo molecular, e ele, por muito tempo, foi professor da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, e ele foi, né, o primeiro autor, a gente reconhece ele como a pessoa, né, que começou com esses protocolos de treinamento estruturados. Como eu falei, né, mindfulness, conceitos semelhantes, similares, já são milenares, mas o que o Jon Kabat-Zinn fez, então, foi estruturar, né, trazer esses conceitos, essas práticas, de maneira estruturada dentro de um programa de treinamento. Isso ele começou a fazer a partir do final da década de 70, que inicialmente dentro da Universidade de Massachusetts, em especial dentro do Hospital Geral da Universidade de Massachusetts, que ele chamou no princípio como clínica de estresse, ambulatório de estresse,
e que depois veio a ter um nome, né, que seria o Mindfulness Based Stress Reduction, ou tem várias siglas, né, desses programas. O primeiro, então, seria MBSR, o Programa de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness. Então, foi a primeira iniciativa, e até hoje, né, muito usada, de protocolo de treinamento, que usa técnicas de mindfulness com a ideia, né, de promover saúde, de promover mais qualidade de vida. Então, ele começou com isso no final da década de 70, do século passado, né, vocês não eram nascidos ainda, e ele começou dentro, como eu falei, né, do hospital, dentro do Hospital Geral de Massachusetts. E por que, né, de onde veio essa ideia? Ele tinha duas grandes influências, né, de vida naquele momento, que seriam uma prática pessoal de yoga e meditação, que ele tinha em relação às tradições contemplativas, né? Ele era um professor de yoga e era um coordenador de um centro zen budista, né, lá em Boston. Então, ele tinha uma prática pessoal que né, lhe dava essas ferramentas de atenção plena e correlatas, e tinha uma prática científica, né? Ele era um pesquisador, além de ser professor da Escola de Medicina, ele era pesquisador do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, ele tinha essas duas visões, né? Uma visão mais das práticas contemplativas e uma visão da ciência. E ele teve um insight de juntar as duas coisas, né? Como transformar aquilo que ele tinha um benefício do ponto de vista pessoal, por meio da prática de mindfulness, em algo que fosse acessível e estudado pela ciência. Então, ele criou esse primeiro protocolo. Esse artigo aqui ele é muito interessante, né? O primeiro artigo que ele publicou, ainda com resultados preliminares da experiência dele no campo da ciência, mas o que é mais interessante nesse artigo é que ele traz, né, as ideias iniciais. Então, como que ele pensou o programa, como que ele pensava que seriam os benefícios, né, os mecanismos de ação, muitos se comprovaram depois. Então, depois, eu sugiro que vocês, quem tem interesse, né, no tema, possam ler esse artigo, não a parte científica, que ainda é muito preliminar, mas a introdução que ele faz e conta, né, das bases teóricas do programa. Então, ele tinha uma visão naquele momento de que se ele trouxesse as práticas, né, de atenção plena para uma linguagem, né, mais acessível, mais universal, não relacionada às religiões e espiritualidade, né, não no sentido de negar a religião e a espiritualidade, mas no sentido de trazer uma outra linguagem que seja acessível para qualquer pessoa, independente da sua religião ou da sua espiritualidade. Então, foi essa a ideia dele, né, para que isso fosse mais acessível, uma linguagem mais universal, e aí com base científica. Então, essa foi a primeira iniciativa, né, de protocolo de treinamento dentro do campo de mindfulness. E a gente está, muito provavelmente, fazendo esse seminário hoje em dia por causa do Jon Kabat-Zinn, né, que foi essa visão científica, esse desenho mais estruturado do treinamento que permitiu o estudo, né, as pesquisas, e o que fez com que isso se esparramasse, né, se espalhasse pelo mundo e pelas universidades, pelas academias, e a gente está falando disso hoje aqui dentro de uma disciplina da pós-graduação. E aí houve, a partir da iniciativa, né, do Jon Kabat-Zinn, ao longo do tempo, a criação de vários outros protocolos que se inspiraram no protocolo do Jon Kabat-Zinn. Um deles, né, bastante estudado, talvez o mais estudado até o momento, que seria o MBCT, que seria a terapia cognitiva baseada em mindfulness, ou Mindfulness Based Cognitive Therapy, que é um protocolo que foi inspirado, né, pelo trabalho do Jon Kabat-Zinn, inclusive teve a consultoria do Jon Kabat-Zinn, mas que foi criado por 3 psicólogos clínicos, o John Tisdale, de Cambridge, o Zindel Siegel, da Universidade de Toronto, no Canadá, e o Mark Williams, na época da Universidade de Bangor, que depois se aposentou pela Universidade de Oxford, onde ele fundou o Centro de Mindfulness da Universidade de Oxford. Eles desenvolveram, então, esse protocolo, que tinha como público-alvo pessoas com vulnerabilidade à depressão, inicialmente. Depois se expandiu, né, para a saúde mental em geral. Então, um exemplo de protocolos de treinamento também de mindfulness que se desenvolveram a partir do trabalho do Jon Kabat-Zinn. Existe uma série desses protocolos, né, eu diria quase uma centena desses protocolos de mindfulness-based, ou seja, baseado em mindfulness, ou baseado nas práticas de mindfulness. Então, o protocolo do Jon Kabat-Zinn, que ainda é muito usado, o MBCT, como eu falei, é muito usado, é muito estudado. Outro exemplo seria o Mindfulness Based Relapse
Relapse Prevention, que é um protocolo que foi desenvolvido, inspirado, em especial pelo MBCT, mas com público-alvo para pessoas que tenham aumento do risco de impulsividade e também pessoas que tenham adição, né, dependência em relação a drogas, em geral, né, álcool, etc. E ele foi desenvolvido em especial para a fase de manutenção do tratamento, ou seja, as pessoas passam com alguma dependência química, passam pelo tratamento convencional, né, o tratamento farmacológico, muitas vezes, e depois, na fase de manutenção, para prevenirem recaída, passam por esse protocolo. É um protocolo que também a gente tem no Brasil, inclusive dentro da Unifesp. A professora Ana Noto, da psicobiologia, né, tem desenvolvido esse protocolo e pesquisado bastante aqui no Brasil. E vários outros protocolos, melhora de relacionamento, de casais e de relacionamentos em geral, para melhor cuidado dos filhos. Então, uma série, centenas desses protocolos, né? A gente também teve o que a gente tem chamado de psicoterapias de terceira geração, que são psicoterapias que se influenciaram também, que trouxeram aspectos de mindfulness para dentro do processo psicoterápico. Tem uma série delas também, aqui eu estou citando duas. Então, a terapia dialética comportamental dialética, ela é em especial voltada para pessoas com risco aumentado de suicídio e também pessoas com transtorno borderline. É uma terapia bastante longa, pelo menos 1 ano, tem vários componentes na psicoterapia, e que entre os componentes, um dos componentes importantes é o treinamento de mindfulness, assim como a terapia de aceitação e compromisso, conhecida como ACT, também muito usada para transtornos de ansiedade e para outras condições, tem vários elementos, vários componentes, um deles é mindfulness, então, que a gente chama de psicoterapias de terceira geração. Então, um pouco diferente, né, aqui seriam treinamentos de mindfulness, quando a gente acha mindfulness-based, e outras que são psicoterapias que usam mindfulness como componente, como um de seus componentes, né? Outros exemplos, mindful eating, que seriam intervenções que vão no sentido do comer consciente, muitas vezes usadas também em tratamentos de transtornos alimentares, a gente vai ter um seminário sobre isso. Adaptações dos treinamentos de mindfulness para a educação, vamos falar sobre isso também, e também para organizações, empresas, liderança. A gente vai ter depois um seminário para se aprofundar nisso. Então, existem programas na área da educação, aqui rapidamente só para a gente citar, tanto para professores, programas para adultos, né, como inspirados no MBSR, e programas também que foram adaptados para crianças e adolescentes. A partir de 3 anos, a gente tem protocolos específicos para crianças e depois para adolescentes. Então, a partir dessas experiências também, inspiradas pelo Jon Kabat-Zinn, os outros protocolos, se adapta a linguagem, se adapta a aspectos lúdicos, né, de aprendizagem para cada faixa etária. Assim como a gente tem protocolos adaptados ao mundo corporativo, às organizações, né? E aqui também um exemplo, que seria o protocolo que nasceu da empresa Google, depois virou uma empresa própria, que é o Search Inside Yourself, ou busque dentro de você, né? Fazendo uma brincadeira com o nome do buscador. Então, são protocolos que trazem também a influência do treinamento do Jon Kabat-Zinn, adaptando a linguagem ao contexto específico, que aqui, no caso, seriam as empresas. Outro exemplo seria o uso nos esportes, tanto no atletas individuais como equipes esportivas. Aqui, lembrando o trabalho que a gente fez com a seleção olímpica de handebol masculino para as Olimpíadas do Rio. Mais recentemente, a gente fez um trabalho com a seleção paralímpica de boccia, que também foi para as Olimpíadas de Tóquio. Uma série de equipes, tem um case, né, do Chicago Bulls, que é muito conhecido, que tinha um treinador específico de mindfulness, então também o uso de mindfulness nos esportes. Então, são vários contextos onde esses protocolos foram sendo adaptados para os vários públicos-alvo. No nosso centro, no Mente Aberta, a gente tem um protocolo próprio também, que é o MBHP, o Mindfulness Based Health Promotion, que traz esses conceitos todos que eu apresentei, né, no início. É inspirado pelo programa do Jon Kabat-Zinn, também pelos outros programas, como o MBCT, o programa de um Instituto do Reino Unido, que é a Breathworks, mas trazendo, adaptando a nossa realidade aos conceitos da promoção da saúde, em especial com o intuito de implementação em políticas públicas, né? E adaptando ao contexto brasileiro, a nossa linguagem
Então, a gente tem trabalhado e estudado esse protocolo também. Então, como é que funcionaria? Como eu falei, né, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês, depois a gente vai ter um espaço para os comentários de vocês. O que está por trás, né, dos exercícios? Por que que Mindfulness pode funcionar, né? Ou seja, quais são os mecanismos de ação? Como eu falei, a gente vai ter depois um seminário para que nós possamos nos aprofundar nisso, mas eu vou apresentar uma visão geral, né, que está mais relacionada à promoção da saúde. Então, um aspecto-chave nas práticas de Mindfulness é o que a gente chama de autorregulação da atenção. Esse é um aspecto-chave que vai explicar também os mecanismos, né? Isso acontece dentro de uma técnica de Mindfulness ou de uma prática. Uma das práticas que são muito conhecida, né? Uma das práticas muito conhecida de Mindfulness é a prática de atenção à respiração, ou Mindfulness da respiração, né? Então, o conceito que está por trás é o conceito de âncora. Âncora, como a gente, a analogia com a âncora do barco, né? Então, a âncora do barco serve para que o barco não fique à deriva. Aqui o conceito seria um ponto de apoio, né, no corpo, para que a gente treine a mente ou treine a atenção, para que ela não fique à deriva. Então, para quem já praticou, né, isso é bastante claro, mas depois para quem quiser praticar, né, vai poder entender isso melhor. Então, a gente tem como referência, né, a observação da respiração, e naturalmente a nossa mente vai devagar, como eu comentei, né, que é natural da mente que haja divagações, mas a partir do ponto de apoio, né, da referência da respiração, em algum momento a gente vai poder perceber que a mente divagou em pensamentos, diálogo interno, e vai poder redirecionar a atenção novamente àquele ponto de apoio, aquele ponto de referência, né, aquela âncora. Então, as técnicas de mindfulness, ou as práticas, elas vão trabalhar ao redor, né, desse mecanismo que a gente chama de autorregulação da atenção. Então, a partir de um ponto de referência, quando a gente, né, alguém fazendo uma prática de mindfulness, uma prática de meditação do tipo, muitas vezes a gente vê a pessoa parada, né, ou de olhos fechados e não entende o que ela está fazendo. Ela está fazendo isso, né? Então, seria focar a atenção no ponto do corpo, né, como referência, a respiração, por exemplo, perceber, né, quando a mente vai embora e depois poder voltar àquele ponto de referência. Então, é assim que a gente faz, né, consegue treinar essa autorregulação da atenção. E isso, de novo, né, como eu falei, é um treinamento regular, né? Esses benefícios, essa capacidade virá, então, do treinamento regular. Aqui é muito importante, né, diferenciar, muitas vezes a gente acha aí nas reportagens, né, alguma coisa no sentido de controle da mente. Não é esse o propósito, né? Controle na mente no sentido da gente controlar os pensamentos, não. Aqui é mais, né, precisamente um controle da atenção, ou um controle atencional. Então, seria a capacidade da gente refocar a atenção naquilo que a gente esteja, né, com a intenção de trabalhar naquele momento. Então, na técnica, a gente usa o corpo, mas depois ao mesmo a gente pode levar para o dia a dia. Então, se eu estou fazendo um trabalho, escrevendo um texto, a mesma coisa. A minha mente vai embora, né? Se eu tenho essa habilidade de perceber que a mente vai embora e trazê-la de volta, eu consigo, né, não ficar tanto tempo à deriva, a mesma coisa. E essa capacidade, então, de autorregulação, a gente vai treinando por meio das técnicas. Então, isso tem uma série de benefícios, logicamente, se a gente tem, né, uma maior capacidade de refocar o nosso dia a dia, né, trazer a atenção para aquilo que a gente está fazendo, por exemplo, aqui, né, escutando o que eu estou falando, isso nos ajuda, né, ao melhor desempenho no dia a dia, mas tem uma série de habilidades que a gente vai desenvolvendo, como eu citei, né, que são consequência dessa capacidade de regular melhor a atenção. Uma delas é o que a gente chama, né, de sair da posição de fusão cognitiva. Então, uma coisa que acontece, né, quando a mente divaga, é que a gente se gruda naqueles pensamentos. Então, vocês estão aqui, né, ouvindo o que eu estou falando, de repente vem um pensamento do que eu vou comer na hora do almoço. Então, não tem nada a ver com a atividade que eu estou fazendo agora. Mas aquele pensamento aleatório, espontâneo, muitas vezes nos gruda, né? A gente se gruda naquilo e começa a pensar. E aquilo nos tira, né, do que a gente está fazendo. Então, a mente também tem essa capacidade, né, de fusão cognitiva, de se fundir com esses pensamentos aleatórios, espontâneos.
Então, conforme a gente vai treinando a atenção, a gente também vai conseguir discriminar melhor, né? O que é um pensamento que veio aleatoriamente, né? Que não necessariamente é um fato, uma verdade, e o que são pensamentos que eu estou agora me dedicando para esse momento. Então, o que a gente chama de diferença entre pensamentos voluntários, ou seja, eu quero pensar nisso, vou desenvolver um determinado texto, um determinado planejamento, ou pensamentos que são aleatórios, espontâneos, que muitas vezes roubam a nossa atenção, né? Então, conforme a gente vai treinando essa habilidade de controlar mais a atenção, também a gente vai treinando, como consequência, essa habilidade de escolher. Eu vou me envolver com esse pensamento aleatório ou não? Vou voltar para aquilo que eu estou fazendo, né? Então, também uma outra habilidade que a gente sai dessa posição de fusão, né, de se fundir com os pensamentos, para o que a gente chama de desfusão ou descentramento, né? Poder olhar a mente de outra perspectiva sem ter que se grudar nesses pensamentos aleatórios, espontâneos ou nessas divagações mentais. Então, isso também é muito importante, né, para o nosso dia a dia, mas se a gente fazer uma conexão com os transtornos mentais, né, fica ainda mais importante. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que tenha um transtorno de ansiedade, muito provavelmente ela vai ter uma maior frequência de pensamentos de preocupação, de antecipação de coisas, de problemas que muitas vezes não existirão. Então, isso vem muito frequentemente no formato de pensamentos. Então, se eu tenho essa habilidade de controlar a minha atenção e perceber melhor a qualidade dos meus pensamentos, muitas vezes eu posso não me grudar nesses pensamentos de preocupação, de antecipação. E aí evitar, por exemplo, uma sensação de angústia, né, ou comportamentos que estejam relacionados a esses pensamentos. Para depressão, mesma coisa, né? Pessoas com vulnerabilidade à depressão têm uma frequência maior de pensamentos negativos, de menos-valia. Então, o pensamento de que eu não valho nada pode me levar, né, a uma sensação de mal-estar, a mudar o meu próprio comportamento. Se eu treino essa capacidade, né, de regular a atenção e reconhecer melhor os meus pensamentos, eu posso reconhecer que um pensamento de menos-valia simplesmente é algo que veio aleatoriamente na minha mente e não corresponde à realidade, não é um fato. E não necessariamente me grudo naquele pensamento. Isso previne, né, uma queda do estado de humor ou comportamentos que sejam inadequados. Então, essa habilidade, né, de controle da atenção, de percepção melhor, né, da qualidade dos pensamentos especiais, esses pensamentos aleatórios, que a gente chama de desfusão cognitiva, ou descentramento, centering, é um mecanismo muito importante, né, nos benefícios de mindfulness. Então, vem da própria técnica. Logicamente, desde que a gente faça isso com regularidade. E conforme a gente vai treinando com regularidade, né, as pesquisas, em especial no campo da neurociência, nos mostram que, além dos benefícios psicológicos, né, tem uma adaptação, uma remodelação, né, do nosso cérebro, que a gente chama, né, de neuroplasticidade, que vem com treinamento regular, né, ativando áreas ou desativando outras áreas que são importantes para o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, há uma maior ativação do córtex pré-frontal, alguns estudos nos mostram isso, né? Isso no sentido, né, da linguagem, no sentido de maior autopercepção, no sentido de tomadas de decisões, né, de funções executivas. Então, há uma melhora nesse aspecto. Há também uma maior ativação do hipocampo relacionado à atenção, memória, também à tomada de perspectiva. Uma das áreas mais bem estudadas e mais consolidadas, né, em relação aos benefícios do treinamento regular de mindfulness é o que a gente chama de ínsula, também várias relacionadas a várias funções, mas uma delas muito importante, que seria a interocepção, a percepção das sensações internas, né? Muito do treinamento de mindfulness é de consciência corporal. Isso tem uma relação direta também com o reconhecimento das emoções, o que as emoções provocam no nosso corpo. Então, reconhecer as emoções via corpo. Isso tem a ver com a regulação das emoções, né? O poder reconhecer as emoções, tomar decisões mais conscientes, né? E ter comportamentos mais funcionais em relação às emoções, em especial as emoções difíceis, né? Como medo, a raiva. E outra área do cérebro, né, que a gente tem mostrado benefícios da prática regular de mindfulness é a amígdala, a parte do cérebro, né, que está relacionada, em especial a sua porção direita, à reação ao estresse, não é? A reação de luta e fuga frente a ameaças, né? A gente sabe que quanto mais as pessoas são expostas ao estresse, essa área do cérebro se sensibiliza, e com a prática regular de mindfulness, ela se dessensibiliza e cria mais conexões com o córtex pré-frontal, por exemplo. Isso quer dizer que, frente a uma situação de ameaça, de estresse, a gente vai ter menos
impulsividade, menos reatividade, um comportamento menos disfuncional e um maior poder de escolha, de tomar decisões que sejam funcionais. Aqui um exemplo desses estudos, aqui relacionado com crianças, né, e adolescentes, mostrando que vale o mesmo. Então, crianças que foram expostas, né, a testes neuropsicológicos, que tinham caras, né, que eram assustadoras, uma parte foi sorteada para treinar mindfulness, outra parte não treinou, e as crianças e adolescentes que treinaram mindfulness ativaram menos a amígdala nesses testes neuropsicológicos e ativaram mais a conexão da amígdala com o córtex pré-frontal. Então, mostrando do ponto de vista neurocientífico os efeitos do treinamento regular de mindfulness. Aqui um estudo, né, do nosso grupo, a nossa parceria com a Espanha, em especial aqui com a Universidade de Valência, fazendo um mapeamento desses mecanismos, né, mostrando que o melhor controle da atenção leva a uma melhor consciência corporal, né, consciência do próprio corpo, do que está acontecendo no nosso corpo. Isso permite com que a gente possa se expor, né, a situações difíceis ou emoções difíceis de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais consciente, possa ter um tempo, né, de interpretar ou reinterpretar a reação àquela emoção. Isso pode mudar o nosso comportamento, né? Então, tudo está relacionado e essa mudança de comportamento mais saudável, né, ou como eu reajo àquelas situações, eu respondo, né, mais propriamente dita, vem parte desse mecanismo básico, que seria a autorregulação da atenção. E isso, né, tem as alterações, né, essa autorregulação da atenção acaba mudando aquele nosso traço psicológico de mindfulness, né? Então, explicando o uso disso no nosso dia a dia. Então, a gente diz que mindfulness, mais do que um treinamento da atenção, é um treinamento da meta-atenção, né? A capacidade de a gente reconhecer a si mesmo, meta-consciência, ou reconhecer os próprios pensamentos, né? Metacognição e comportamentos. Em resumo, né, seria a capacidade de observarmos a nós mesmos e também a nós mesmos frente aos vários contextos relacionais, de vida, de trabalho, né? E aqui uma diferenciação, né? Então, por meio desses mecanismos, muitas vezes a gente também faz uma associação, né, de mindfulness, meditação, relaxar, em especial porque se divulga, né, como redução do estresse. Mas eu queria deixar marcado que não é esse o mecanismo, né? O treinamento de mindfulness regular nos ajuda a lidar melhor com o estresse, não porque a gente fica mais relaxado, mas porque a gente tem mais consciência, ou meta-atenção, ou meta-cognição, né? Ou meta-awareness daquilo que os fatores de estresse nos geram, né? Ou as emoções difíceis. E também não é mente em branco, né? Uma outra confusão que a gente tem, que seria, né, achar que as práticas de mindfulness vão fazer com que a gente não pense mais. Também não é isso, né? Muito pelo contrário, vai fazer com que a gente reconheça melhor os pensamentos, inclusive os pensamentos aleatórios, né, espontâneos, e consiga manejar melhor esses pensamentos, em especial quando eles são disfuncionais. Então, o efeito, né, os mecanismos de mindfulness estão mais no campo, né, de awareness, da metacognição, e não no campo do relaxamento e nem de deixar de pensar. Não é isso que mindfulness propõe. Aqui uma brincadeira, né, para marcar isso, né, os meditadores anônimos. Meu nome é João e faz mais de 36 dias que eu não tenho nenhum pensamento. Então, não é isso, né? Não é isso que mindfulness propõe, sim a capacidade de estar mais consciente de si mesmo, dos próprios pensamentos. E daí vem os mecanismos e benefícios de mindfulness, né? Então, um deles muito marcado, né, seria o benefício da regulação emocional, que eu venho citando, né, que é reconhecer as emoções, poder interpretar as emoções de uma maneira menos reativa, menos impulsiva e tomar decisões e ter comportamentos que nos ajudem e não atrapalhem frente às emoções difíceis, né? Isso nos ajuda no gerenciamento do estresse e, logicamente, se a gente gerencia melhor o estresse, os fatores de risco, a gente tem uma melhor promoção, uma melhor saúde, né? Consegue ter mais autonomia, mais participação nesse processo. Então, vai no sentido da promoção da saúde, das capacidades intrínsecas, do autocuidado, no automanejo. Então, frente a isso, né, a gente tem uma série de pesquisas que foram sendo desenvolvidas nos últimos 40 anos. Vou fazer só uma visão geral também, né? A gente tem aqui o gráfico evolutivo, né, dessas pesquisas.
Então, como eu disse, né, o primeiro protocolo mais estruturado foi desenvolvido pelo John Kabat-Zinn no final da década de 70. Aí houve um período de aproximadamente 20 anos, onde não houve muita pesquisa, né, muitos estudos sobre essas intervenções, mas a partir dos anos 2000 houve um boom, né? Começou a ter um interesse muito grande da ciência sobre esses protocolos e cada vez mais a gente tem mais estudos, né? E aqui, esse é uma última sistematização do ano passado, agora já há mais, mas nesse estudo de sistematização, até 2021, havia 16.581 estudos, né? Então, bastante, uma frequência aí de novos estudos de 50 a 100 por semana. Um crescimento exponencial, em especial a partir de 2006, né? Ainda muito voltado, né, aos estudos na área da saúde mental, 47% das publicações em psicologia e 21% em psiquiatria. Ainda muitos centrados estudos em países, né, em aspas, ocidentais, em especial Estados Unidos e Reino Unido, né, onde os principais protocolos foram desenvolvidos, mas a gente tem visto agora um crescimento muito grande dos estudos em países asiáticos, em especial na China. A China tem se dedicado muito a esses protocolos científicos e ao estudo desses protocolos. As palavras-chave que a gente mais encontra são depressão, estresse, ansiedade, então muito no campo da saúde mental. Até 2015, houve muita associação, né, desses treinamentos, trazendo aspectos da espiritualidade também, que apesar de não ser, né, o propósito do John Kabat-Zinn, muitos desses estudos acabavam trazendo esses aspectos. E agora uma tendência nos últimos anos, em especial na pandemia, né, um maior interesse nos mecanismos, fatores de moderação, de mediação, efeitos de longo prazo, efeitos neurocientíficos, e também um crescimento muito grande, em especial no momento da pandemia, das intervenções online, né, ou feitas por plataforma online, como é o Zoom. Então, a pesquisa tem ido para aí. E o que a gente sabe, né, do efeito em especial dessas intervenções, desses treinamentos em aspectos de saúde mental. Então, a saúde mental é algo, ou aspectos relacionados à saúde mental, aos transtornos mentais, em especial, é algo bastante evidente sobre os benefícios de mindfulness. Como eu disse, a primeira pesquisa, né, o primeiro estudo publicado foi do próprio John Kabat-Zinn, tem aí uma importância mais histórica, mas nos últimos anos, né, a gente tem tido muitas meta-análises, e aqui, por exemplo, é uma meta-análise de meta-análise, quando a gente junta várias meta-análises, né, ou seja, a gente consegue ter a possibilidade de juntar vários estudos, fazer uma análise conjunta para que a gente tenha mais robustez, né, mais potência nessas evidências. O que a gente tem observado é que os treinamentos de mindfulness, em algumas condições clínicas, aqui falando mais da área da saúde especial, eles podem ser uma opção terapêutica, ou seja, eles têm efeitos, eficácia similar a outros tratamentos, inclusive os tratamentos farmacológicos. Então, pegando essa meta-análise de meta-análise e outras novas também confirmaram esses resultados, a gente sabe que mindfulness pode ter um efeito positivo para sintomas e transtornos de depressão, né? Então, não só transtornos, mas sintomas ou patologias que tenham sintomas depressivos, né? Muitas doenças crônicas podem ter sintomas depressivos. Então, mindfulness pode funcionar bem para essas condições. O mesmo para ansiedade, né? Sintomas e transtornos de ansiedade. Patologias ou doenças crônicas ou condições crônicas que tenham relação com estresse ou alteração do eixo do estresse, como hipertensão, como diabetes, também efeitos positivos psicológicos e clínicos. Melhora da qualidade de vida em geral, né, em qualquer condição clínica, em qualquer patologia, em qualquer doença. E também melhora de aspectos relacionados, né, às sensações físicas. Aqui podemos citar o caso da dor crônica, em pessoas que tenham dor crônica ou que desenvolvam dor crônica relacionadas a outros transtornos, como que é o caso do câncer, né? Então, aqui é um estudo nosso, não é uma meta-análise feita só em estudos que aplicaram mindfulness na atenção primária à saúde, também mostrando a mesma coisa, independente da condição clínica, né? Ou de a pessoa ter várias condições clínicas, várias doenças, há melhoras em aspectos de saúde mental e há melhoras de aspectos da qualidade de vida em geral, né, no sentido também da promoção da saúde. E o que a gente, então, tem como
conclusão, né, baseada em evidência, é que mindfulness pode ser uma opção terapêutica, né? Em especial a condições crônicas associadas ao estresse, a sintomas e transtornos de depressão, a sintomas e transtornos de ansiedade, a dor crônica, dos vários tipos, e também tem crescido, né, evidências sobre a dependência de álcool e drogas, em especial na fase de manutenção, como eu citei, né? Então, as pessoas passam pelo tratamento convencional e passam pelo passam pelo treinamento de mindfulness na fase de manutenção e tem menos recaídas, menos recorrências. No caso do tabaco, por exemplo, a gente tem até estudos nacionais, né, e desenvolvidos pelo grupo da professora Ana Noto, mostrando uma diminuição de 70% na recaída, né, na volta, por exemplo, do uso do tabaco. Então, são intervenções bastante efetivas, dependendo, né, da indicação que a gente faz. E também são custo-efetivas. Aqui um estudo mais recente, né, mostrando que as intervenções baseadas em mindfulness, elas podem ser custo-efetivas nessas várias condições, e também, né, ajudando os sistemas de saúde a diminuírem custos, né, a terem menos gastos nessas várias condições. Aqui só mostrando alguns estudos que são mais emblemáticos. Esse estudo é bastante interessante. É um estudo que foi desenvolvido pelo grupo do professor William Kuyken. O professor William Kuyken é atualmente um professor catedrático de Mindfulness na Universidade de Oxford, dentro do departamento de psiquiatria. Eles têm uma cátedra sobre os estudos baseados em Mindfulness. O professor William Kuyken, ele é o catedrático, né? Então, dentro de uma grande universidade, né, internacional, existe um setor dedicado apenas a Mindfulness. E aqui, nesse estudo, né, o que ele fez foi observar, né, em pessoas que tinham um transtorno depressivo maior, que estavam na fase de manutenção do tratamento, e aí para essas pessoas, em especial pessoas que tinham tido 3 ou 4 episódios prévios de depressão, a recomendação é manter antidepressivo, né, mesmo fora do quadro depressivo. O que ele fez foi comparar a manutenção do antidepressivo contra fazer mindfulness, participar de um programa de 8 semanas, de 8 sessões, no caso do MBCT, a terapia cognitiva baseada em mindfulness. Então, compararam os efeitos, né? Eu manter o antidepressivo ou eu poder tirar o antidepressivo a partir da participação de um programa de treinamento de mindfulness. E o que ele observou, né, ao longo do segmento de 2 anos foi que os tratamentos foram similares. Então, tanto eu manter antidepressivo, como eu poder tirar o antidepressivo a partir de um treinamento de mindfulness de 8 semanas, depois de 2 anos, diminuiu em 50% o risco de recaída. Então, eles foram de eficácia similar. Então, foi isso que esse estudo mostrou, e foi publicado no Lancet, pela importância, né? Mostrando, mais uma vez, a opção terapêutica. Então, frente a um paciente com depressão maior, com risco aumentado de recaída, eu posso, né, tomar uma decisão pelo tratamento, né, com antidepressivo, ou por tentar, né, o treinamento de mindfulness e poder não usar o antidepressivo. E muitas vezes na clínica, né, se usa uma mescla das duas coisas, né? Aqui uma meta-análise mostrando que esses efeitos se replicam em outros estudos, né? E, em especial, mostrando que alguns tipos de pacientes se beneficiam mais, inclusive, do treinamento de mindfulness do que da manutenção do antidepressivo. São pessoas que tiveram o primeiro episódio de depressão mais jovens, têm mais vulnerabilidade, ou pessoas que têm alguma história de trauma, né, de violência na infância, que também são pessoas vulneráveis à depressão. Então, esse perfil clínico se beneficia, inclusive, um pouco mais do treinamento de mindfulness do que do antidepressivo. Aqui um estudo mais recente, comparando para pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, elas passarem, como primeira escolha de treinamento, né, passarem por um treinamento de mindfulness, no caso aqui é o MBCR, um programa criado pelo John Kabat-Zinn, contra tomarem um medicamento de primeira linha, que seria o citalopram. Então, eles também fizeram um estudo randomizado, aleatorizado, mostrando que, de novo, são de eficácia similar, né? Não é pior eu passar, por exemplo, pelo treinamento de mindfulness do que começar o uso, né, do estalopram, um medicamento que é usado para o tratamento dessas condições. Então, mostrando de novo, né, a eficácia similar desses tratamentos, tanto farmacológicos como o treinamento de mindfulness, para algumas condições, em especial, então, os transtornos mentais do tipo ansiedade e depressão.
A gente também tem evidências para profissionais, né? Esse aqui é um exemplo de um estudo nosso, também para melhora, né, da qualidade de vida no trabalho, prevenção do burnout, né, para os vários tipos de profissionais, aqui com profissionais da atenção primária, médicos e enfermeiros, né, agentes comunitários de saúde. Também é um outro exemplo nosso, um estudo com policiais civis e militares do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, depois mais tarde o Trônica vai falar mais sobre isso, mas mostrando que houve sintomas de burnout, exaustão, perda de eficácia, distanciamento do trabalho, diminuição do estresse relacionado à profissão, diminuição dos níveis de ansiedade e depressão, e aspectos, né, da psicologia positiva, como aumento da resiliência, aumento da qualidade de vida e aumento do sentido de vida no trabalho, né, de propósito de vida no trabalho. Então, efeitos também para os profissionais. Então, a partir desses estudos, a gente tem, né, observado a utilidade dos treinamentos de mindfulness em vários contextos, indivíduos saudáveis, né, como promoção da saúde, como alta eficácia, como aumento dos recursos, né, da capacidade intrínseca, mas também, né, para pacientes, para pessoas que estejam no sistema de saúde, nos mesmos aspectos, né, melhorando o automanejo, né, dentro dessas condições, servindo como uma terapêutica complementar, ou muitas vezes, né, com a mesma eficácia de outras, estão na atenção primária, nas especialidades, nos hospitais gerais, instituições em geral, né, tem um exemplo do John Kabat-Zinn, como um programa de reabilitação dentro de penitenciárias, também com efeitos interessantes, escolas, organizações, e as pesquisas nos mostram que tem utilidade independente da idade, do gênero, logicamente também do nível educativo, de escolaridade, porque a intervenção ela é muito mais prática, né, vivencial, do que entra no nível cognitivo ou necessita de algo diferenciado em relação à escolaridade. Essas evidências, então, têm levado, né, alguns políticos a proporem mindfulness como uma política pública, né, dentro da sociedade. Nos Estados Unidos, a gente tem o exemplo do Tim Ryan, né, mas onde isso está mais bem desenvolvido, então, é no Reino Unido, onde já há uma política pública, que é, inclusive, estudada por parlamentares em vários tipos de partidos, né, nos dois grandes lá, dos trabalhistas e dos mais convencionais, né, no Reino Unido. Existe um grupo interparlamentar que estuda essas políticas públicas, incluindo mindfulness. É liderado aqui pelo Chris Rooney, né, que é um parlamentar inglês, que é uma foto deles frente à casa do primeiro-ministro inglês, aqui o Mark Williams e o John Kabat-Zinn. Então, lá no Reino Unido já tem uma política pública que prescreve mindfulness dentro do sistema público de saúde desde 2004, dentro, em especial para os transtornos mentais, em especial o MBCT, né, um programa que foi criado por pesquisadores ingleses. E, a partir de 2015, isso se expandiu para a sociedade como um todo, para as escolas, para as organizações públicas. Né? E, muito recentemente, eles, além de prescreverem mindfulness em especial na prevenção de recaída, naquele estudo que eu mostrei, mas também como primeira escolha em transtornos mentais mais comuns, né, como ansiedade e depressão, quando os sintomas são leves ou moderados, podendo aí entrar, né, como primeira opção o treinamento de mindfulness. A gente já tem vários livros em português sobre mindfulness, aqui o próprio livro original do John Kabat-Zinn, O Viver a Catástrofe Total, está pela Palas Atenas. Nosso grupo tem 4 livros, 3 pela Palas, um mais prático, outro mais voltado à ciência, outro fazendo a conexão com compaixão, que é outro tema que a gente vai desenvolver em especial no segundo semestre. Vários outros autores, né? Muitos livros em português, a literatura disponível. Aqui a gente tem o nosso site novamente, se vocês quiserem explorar mais informações, né? Manter em contato conosco. E, novamente, os nossos contatos, né? Eu vou abrir aqui para que a gente possa conversar um pouquinho, então. Vocês já podem acordar. Fica aberto, então, para os comentários de vocês, para perguntas, né? Se quiserem levantar a mãozinha virtual, a mão real, também abrirem o microfone. Acho que a Maíra levantou, pode falar. Oi, bom dia a todos. Obrigada, professor, pela aula maravilhosa.
Eu queria só confirmar, porque minha internet está indo e voltando, então eu perdi algumas coisas. Essa aula fica gravada no canal do YouTube, certo? E os encontros, no formato de disciplina para quem está fazendo mestrado e tal, ele é toda semana ou é só naqueles horários que você mostrou, naqueles dias que você mostrou? Ele fica, né, no nosso canal do YouTube, tem lá na nossa página, depois o link para o canal. São seminários mensais. Aí aquilo que eu mostrei ali no comecinho, mas depois quem está matriculado ou recebeu ou vai receber. Tá? Mas são mensais esses seminários. O nosso grupo de pesquisa se reúne, né, semanalmente, mas os seminários são mensais. Aí, no caso, nos outros dias do mês, que seria segunda-feira nesse horário, tem alguma outra atividade que, por exemplo, quem está no mestrado poderia acompanhar também, para compor carga horária, ou basta participar uma vez por mês? Na disciplina é uma vez por mês. Quem tiver interesse em seguir o nosso, né, grupo de pesquisa, a gente faz discussões sobre os projetos, né? Dá um pouco mais de sono do que essa aula que eu É apresentei, toda mas também estão segunda também? convidados. É É toda toda segunda, segunda. é Ah, eu online. quero, professor. Aí depois só entre em contato comigo que eu te mando o Tá link, bom. tá bom? Obrigada. Obrigado. Bom, se há perguntas, comentários, aqui a Vanessa já colocou, inclusive, a página do YouTube, deixa eu ver aqui no chat, Professora, eu tenho uma pergunta. por favor. Então, vamos lá. Eu conheci, né, vocês lá no congresso ano passado, acabei comprando, eu estou vendo na tela do lado, aquele Viver a Catástrofe Total. Eu Uhum. já li Atenção Plena. Dos outros livros, qual seria o melhor caminho para eu adentrar mais a fundo ali na literatura do mindfulness? Claro que fora os artigos. Pergunta Qual que seria a difícil, sua Carla. dica dessa trilha? Eu acho que, né, o melhor caminho sempre depende, logicamente, do interesse de cada um, né? Se o seu interesse for mais científico, tem livros que vão mais nesse aspecto, né? Trazem aí uma informação, um arcabouço mais científico. Se o interesse for mais prático, também tem livros que trazem, né, além de um contexto, né, de onde isso foi criado, quais os benefícios, mas muita parte prática. Então, acho que parte disso, né? Se você está mais interessada na prática ou na ciência. O livro de John Kabat-Zinn sempre é muito indicado, né? Ele tem vários, na verdade, mas o primeiro que ele publicou, né, mais especificamente sobre o protocolo dele, que é o Viver a Catástrofe Total, ele está bem traduzido, né, bem editado aqui em português, acho que é um bom caminho inicial. Obrigada. Mais perguntas, mais comentários? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no chat. Professor, dá licença. Por Tá conseguindo me favor. escutar? Estou sim. Eu sou o André. Eu queria saber se a gente vai ter alguma aula específica que entra nesses processos neurofisiológicos de como o mindfulness age, né? E caso a gente não tenha, se o senhor tem alguma indicação de leitura. A gente vai ter, sim. Foi o André que falou, né? Isso mesmo. André, a gente vai ter um seminário ainda esse semestre com a professora Vânia, onde ela vai trazer um pouco desses aspectos, tá? Neurofisiológicos, neurobiológicos e também, em especial, a questão cronobiológica, que é a especialidade dela. Tá. Mas aí, depois do seminário, se ainda sobrarem dúvidas, sempre vai haver, né? Aí Uhum. vocês podem pedir material para a gente manda, tá bom? Tá legal, professor. Muito obrigado. Obrigado. Uma pergunta aqui sobre crianças, né? A gente vai ter depois com o professor Alex um seminário sobre educação, onde ele vai tocar nesse tema, mas a gente pode ou fazer, né? As crianças podem passar por um treinamento individual, né? Dentro dos protocolos, existem várias opções, tá? Ou também isso ser aplicado nas escolas, né? Nas escolas tem algumas evidências mostrando que nem sempre é um bom caminho, porque fica muito genérico, né? Muito universal. Mas tem também tem outros estudos mostrando que pode funcionar. Então, um pouco de controvérsia científica sobre isso, né? Mas o professor Alex vai comentar. E, logicamente, um outro caminho, né, que funciona para qualquer intervenção, né, o benefício de crianças e adolescentes são os pais praticarem, né, ou os cuidadores. Então, a partir dos pais desenvolverem essas habilidades,
isso passa como modelo, né, para as crianças e adolescentes, em especial para as crianças. Então, são os caminhos. Universidades da China, não saberia te falar exatamente, Tinara, mas a partir dos estudos você pode olhar, né? Se você rapidamente no Google entrar, com Mindfulness China, né, e estudos, ou nas plataformas de fontes de dados, você vai ter acesso a isso. Aqui a Ana Paula perguntando do transtorno borderline, aí seria o DBT, né, aquela psicoterapia que é estruturada para isso, e ela tem um componente que é mindfulness, né? Bipolaridade, mindfulness pode também ajudar os programas gerais, esses de 8 semanas, mas sempre como terapia complementar, né, que são transtornos mais complexos. Deixa eu ver. Sobre o luto, Ana Lídia, também, né, pode ajudar, em especial tanto no luto, né, normal, entre aspas, né, fisiológico, como no luto patológico, né, quando ele se estende a mais de 6 meses. Então, também como um tratamento complementar, né, no sentido de melhorar a saúde mental. Então, uma ótima semana para todos, né? Obrigado pela participação. E a nossa próxima atividade é no dia 10 de abril. Até lá, então. Um grande abraço a todos.